Bom dia a todos e a todas. Nós vamos iniciar a nossa mesa de hoje, Acervos Digitais e Memória Social, e convidamos para a mesa, temos 4 palestrantes, me incluindo, né? Vou chamar para a mesa o Dalton, que é o professor lá da UFG e da UNB. Por favor, Dalton. José Murilo, lá do IBRAM. E a Alessandra, lá do IBRAM também. Por favor, acompanhe a mesa aqui. Na verdade, a gente vai, na ordem, vamos falar mais ou menos, o José Murilo vai iniciar a fala, falando do histórico da política dos acervos digitais, o histórico da política criada pelo MINC, né? Depois nós vamos ter a Alessandra para falar sobre a aplicação dessa política nos museus. Vamos falar do Dalton, que vai especificamente falar sobre a plataforma Tainacan, e eu vou terminar mostrando uma possível aplicação do Tainacan, ok? Então podemos começar com José Murilo, por favor. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade aqui, professor Jair, desse convite, para a gente falar um pouco mais sobre esse processo, esse projeto, né, como a gente chegou até aqui. Eu vou tentar ser breve, assim, porque eu acho que tem muitas coisas interessantes a ser apresentadas aqui, inclusive seria bom a gente ter um tempo para um debate final, né? Bom, eu acho que, como a gente não pode deixar de mencionar, quando a gente fala da questão de todos os aspectos de cultura digital no Ministério da Cultura, a referência é o ministro Gilberto Gil, né? Foi ele que, na década passada, instalou essa reflexão sobre como o digital impacta a cultura, né? Ele vinha já com essa semente dentro dele e encontrou um terreno fértil no Ministério da Cultura no momento em que a internet realmente demonstrava todo o seu potencial, né? A reflexão que ele provocava, que ele chamava de doinha antropológico, né? Ou seja, de você apertar os locais e ver o que surge daí como reflexão, né? Acabou gerando, na época, ou seja, em 2009, 2008, a Coordenação Geral de Cultura Digital, um setor específico para refletir sobre esse impacto digital na cultura e gerar políticas públicas em cima dessa reflexão, né? Não à toa, já nessa época, 2009, a Coordenação de Cultura Digital nasceu ao mesmo tempo em que nascia um ambiente na internet, o culturadigital.br, que foi a primeira rede social lançada por um governo no mundo, né, uma rede social aberta, isso em 2009. E o Cultura Digital BR começou ou seja, propunha esse espaço colaborativo para a construção de políticas públicas, ou seja, pensar políticas digitais não seria para ser uma reflexão dentro de um gabinete em Brasília, mas sim dentro de um ambiente colaborativo, participativo de construção coletiva dessas políticas, né? Então, assim, partindo dessa premissa assim, de que a internet é um caminho de 2 vias, né? Ou seja, a ideia de que essa infraestrutura promove uma cultura participativa e que é interessante que a política pública assim, promova exatamente essa prática, né, essa cultura. Então, ou seja, nesse espaço que era o Cultura Digital BR, a ideia era criar um novo jeito de fazer política pública, né? E, inclusive, assim, no histórico desse espaço tem um fato muito marcante, que foi a construção do Marco Civil da Internet, ou seja, o pessoal aqui da FGV até conhece bastante esse processo, que foi realizado nesse ambiente colaborativo do Ministério da Cultura a partir de todas essas reflexões na época, né? Aconteceu também nesse espaço o Fórum da Cultura Digital Brasileira, que era exatamente um chamado à sociedade para se pensar políticas públicas de cultura digital naquele momento, 2009 e 2010, né? E foram pensados 5 eixos para esse processo, né? Esse processo de discussão sobre cultura digital: economia, infraestrutura, arte, memória e comunicação. Os 5 eixos onde a gente trabalhou. Cada eixo tinha uma curadoria, enfim. E no eixo memória foi que surgiu, ou seja, a partir dessa reflexão e da conversa na rede, a demanda de uma política nacional para acervos digitais, né? Ou seja, isso nós estávamos em 2010, então surge essa demanda, digamos assim, do campo e a demanda ao Ministério de se preparar para responder nesse nível sobre o que seria uma política.
Então, em 2010 aconteceu o Simpósio Internacional de Políticas Públicas para Acervos Digitais, ou seja, era o MINC, junto com a Biblioteca Brasiliana, da USP e a RNP, assim, chamando, né, conclamando não só quem tinha essas experiências a nível nacional, alguma reflexão, mas também chamando as experiências a nível internacional, para a gente conhecer o que estava sendo feito fora. Fizemos encontros técnicos ainda em 2010, né? 2012 surgiu uma oportunidade muito interessante de uma cooperação com a União Europeia, eram os diálogos setoriais Brasil-União Europeia, um projeto do governo com a União Europeia, e criou essa oportunidade de diálogo especialmente com o pessoal do GISC na Grã-Bretanha e da Europeana, ou seja, a experiência da biblioteca digital da União Europeia, né? Em 2013, né, surgia também, é interessante mencionar isso, né, que nas várias transições que o Ministério da Cultura passou, surgiu também no âmbito da cultura digital a proposta do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que se transformou numa cartografia colaborativa, ou seja, que veio depois a se tornar o projeto Mapas Culturais, né? Mas só trazendo essa informação porque, da mesma forma, esse projeto tinha o mesmo intuito de promover a cultura participativa, né? Ou seja, se nós estamos trabalhando um sistema de informações de cultura, esse sistema de informações de cultura não mais será algo criado dentro pelo Ministério, mas sim uma iniciativa colaborativa de atualização dessas informações em um ambiente, né, de rede social ligado a um mapa. Então, isso se deu, os mapas culturais. Bem, em 2014, a gente já tinha claro mais ou menos o caminho que a gente gostaria de seguir, então surgiu a ideia de fazer um edital para a digitalização de acervos, que foi o edital de preservação e acesso aos bens do patrimônio afro-brasileiro. Ou seja, a ideia de você criar um movimento de você digitalizar acervos de arquivos, bibliotecas e museus, a ideia era essa, ou seja, a gente estava trabalhando de alguma forma, induzindo essa interoperabilidade entre esses três domínios e, ao mesmo tempo, pensar que soluções a gente poderia dar a nível de tecnologia, a nível de articulação, né, a nível nacional, para que a gente pudesse criar um protótipo, digamos assim, do que seria a Política Nacional de Acervos Digitais, né? Então, o objetivo era integrar as instituições mantenedoras desses acervos, né, e a gente começava pelo sistema MINC, que tem várias dessas instituições, como Funarte, né, o próprio IBRAM, o IFAM, Biblioteca Nacional, enfim, Casa de Rui Barbosa. Então, são várias instituições que já têm os seus acervos, né, no âmbito do sistema do Ministério da Cultura, que já poderiam trabalhar esse piloto de alguma forma. Um aspecto fundamental era a ideia de criar-se exatamente nessa integração um serviço que pudesse ser símbolo desse processo. E esse serviço é exatamente a busca integrada, ou seja, a ideia que você tem de você ter uma alternativa às buscas das corporações internacionais, que são o único caminho que a gente tem hoje para chegar na cultura brasileira, ou seja, criar essa alternativa da busca integrada dessas coleções a partir da política pública, né? Outro aspecto fundamental era a gente induzir um modelo operacional de compartilhamento de recursos, ou seja, desenvolver uma solução que pudesse ser utilizada pelas várias instituições. De uma certa forma, essas instituições não estariam oneradas na manutenção da atualização dessa solução tecnológica. Por outro lado, também o aspecto da hospedagem dos acervos, ou seja, questões que a gente avaliava que as instituições tinham dificuldade, né, não eram desafios triviais para as instituições, colocar como parte do processo da própria política pública. E, a partir disso, então, a criação de um modelo para a política nacional, ou seja, ações compartilhadas, interoperabilidade dos domínios, software livre, padrões abertos, ou seja, essa como os princípios do que a gente estaria desenvolvendo. E já se aproximando do pessoal da UFG, que começou a pensar conosco, né, a partir do edital, né, da cultura afro, eles começaram a pensar conosco a solução tecnológica e a questão da cultura participativa também muito presente, né, dentro do processo da cultura digital. Então, já começávamos a pensar também a digitalização de acervos como um processo social, ou seja, não somente algo que estava acontecendo no âmbito das instituições, mas na medida em que você já tem um público que está familiarizado com as interfaces de comunicação, de colaboração na internet, você já poderia fazer desse processo de digitalização e disponibilização desses acervos digitais já um processo colaborativo, participativo, um processo social, né?
E uma parte que realmente nos preocupa nesse processo é a sustentabilidade de uma tal política, ou seja, que arranjo de institucionalidade pode, de alguma forma, garantir que essa proposta, né, ou seja, o arranjo para a manutenção do software, a capacitação, a hospedagem dos conteúdos, possa ter uma sustentabilidade baseada numa política pública ou numa institucionalidade. Bom, 2015 nós fizemos um outro diálogo setoriais com a União Europeia, dessa vez numa aproximação muito forte com a europeana, entendendo que a europeana desenvolve um modelo que é muito interessante para o que nós estamos pensando, para o Brasil e, enfim, para uma expansão até continental, se for o caso. E, enfim, em 2016... o projeto Tainacan ganha corpo, né? E foi o momento, enfim, que eu acabei indo para o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. O projeto, de alguma forma, ganha um foco maior nos museus, exatamente por essa movimentação. E aí, enfim, eu acho que eu chego aqui, eu vou passar a bola para os meus colegas, porque, de alguma forma, ao chegar no IBRAM, assim... E aí eu venho dizer, eu sou psicólogo, enfim, eu estava no Ministério da Cultura, então o IBRAM foi a primeira experiência com os museólogos, assim, né? Eu costumo dizer para a colega museóloga que museólogos são pessoas estranhas, assim. Mas, por outro lado, assim, a minha experiência de chegar ao IBRAM, tanto no aspecto da questão do projeto dos mapas culturais, né, que é um projeto que o IBRAM já estava tocando com os museus BR, como no projeto Tainacan, me pareceu que o preciosismo dos museólogos em relação à documentação, à qualidade da informação, deu um lastro, tanto num projeto como no outro, que eu considero assim um valor muito importante que foi agregado. Ou seja, a gente pensa na colaboração como algo muito simples, mas na verdade exige um trabalho de retaguarda, de qualificação desses dados, fundamental para que realmente a colaboração e a participação possa acontecer, né? Então eu acho que talvez a Alessandra possa até falar um pouco mais disso ou seja, como é que o Tainacan chega nos museus. Bom, eu costumo falar que eu sou uma museóloga aberração, assim, no meu meio. Então, se falar que museólogos são estranhos, assim, eu realmente sou uma aberração, porque eu não trabalho em museu já há 8 anos. E eu trabalho só com informação. Gente, minha voz está falhando. Eu trabalho há 8 anos só com informação, né? Sem objetos, eu sou responsável técnica pela informação do Cadastro Nacional de Museus desde 2011. E eu costumava dizer que eu era responsável técnica pelo sistema do Cadastro Nacional de Museus. Só que depois de 8 anos, eu já passei, na verdade, por 3 sistemas diferentes. Né, o primeiro lá de cima, que era um sistema que você colocava a informação e ela só ia aparecer online no outro dia. Era um servidor no Museu do Índio. A gente tem também essa segunda, quando a gente toma a decisão de desenvolver o nosso próprio sistema com os servidores da casa, né, que foi o Cadastro Nacional de Museus 2.0, que já tem um mapinha, que a gente já conseguiu fazer o georreferenciamento, né, utilizando ferramentas de Google, e que o servidor estava, né, alocado lá no próprio IBRAM. E a terceira iniciativa, que já é junto com o Ministério da Cultura, é um projeto também que começou lá com o Murilo, que é o Museus BR, que é a nossa última versão, e que o servidor está no Ministério da Cultura. E aí eu fico pensando, né, esses 8 anos eu passei curando a mesma informação dentro de sistemas diferentes, que estavam alocados em lugares diferentes, que teve equipes de suporte distintas durante vários momentos, mas a informação está ali, preservada. E o que hoje a gente tem nessa iniciativa, né? A gente tem um cadastro de museus, que é o básico, que veio ao longo desses anos todos. A mesma endereço de localização, quem é o diretor, como entrar em contato, né, toda a informação ela foi já referenciada, não só usando a ferramenta do Google, mas a gente teve o cuidado e aí vem o preciosismo dos museólogos, de pegar, por exemplo, todos os pontos que foram parar na água, no mar, né, a gente trouxe para dentro da terra mesmo, do continente,
E lugares que a gente conhece, né? Por exemplo, eu sou de Salvador, aí eu tinha mania de ficar entrando no mapa e colocando exatamente o ponto no lugar certo, né? Porque o georreferenciamento ele não é tão preciso. A gente tem um banco de projetos que ainda é pouco utilizado e a gente tem o cadastro de eventos, né? Então, ela é uma plataforma que ela tem a intenção de gerar dados estatísticos, na verdade, saem dados de monitoramento do PNC, do PNSM, né, do Plano Nacional de Cultura é monitorado por aí, o Plano Nacional Setorial de Museus, né, com algumas informações. E é interessante porque mapear é tornar visível, né? E em 2010 a gente lançou a publicação Museus e Números e era a primeira vez que as pessoas viam um mapa de dispersão dos museus do país, que era basicamente um mapa de dispersão econômico, assim, né? Concentração de museus no Sudeste, o esvaziamento no Norte, né? E quando você torna visível, você também torna visível o espaço em branco, onde é que não tem museu. E aí a gente fez o que eu chamo de segunda grande política pública do Cadastro Nacional de Museus, porque a primeira foi a criação do IBRAM. Porque se você não tivesse, naquela época, 2.800 museus, você não teria criado o Instituto Brasileiro de Museus. E o Cadastro de Museus ali antecede o IBRAM. E dentro do IBRAM, já a primeira grande política que foi feita foi o edital Mais Museus, né, que você, visualizando onde não tem museu, você cria um edital para criar museus em localidades com menos de 5.000 habitantes. Então, aí você tem efetivamente a criação de uma política em cima de dados de mapeamento. E aí vem a grande pergunta, né? Sobre o preciosismo da informação e sobre o quanto é difícil gerenciar um espaço de disputa, porque você está ali dizendo quem é e quem não é museu. E aí a gente, munido da tecnologia, a gente encontrou uma estratégia que eu acho que mediada pela tecnologia, se não fosse mediada pela tecnologia a gente não conseguiria, que era de tornar visível todas as camadas de informação, né? Então, assim, a gente tem dentro dessa plataforma a autodeclaração, pessoas que consideram que suas instituições são museus, que você entra lá na plataforma e manifesta, né, de que tem uma instituição que é considerada museu. A gente tem o primeiro nível de verificação da informação, que é o Cadastro Nacional de Museus, e você tem ainda uma verificação documental, que é o Registro de Museus. Ou seja, sempre que alguém me pergunta assim, quantos museus a gente tem no país hoje? E é muito confortável ter uma resposta pronta e dizer que a gente tem 3.700, que é o número de museus cadastrados. Mas também, assim, a depender do preciosismo, a gente pode dizer que hoje a gente só tem 250, que é a quantidade de museus registrados, por exemplo. Ou, se você quer ser mais abrangente e pegar todas as instituições que foram mapeadas, a gente pode dizer que tem 3.800, né? Mas isso é uma característica da contemporaneidade, né? Tipo, as pessoas precisam de certezas. E, às vezes, a gente não tem. Por exemplo, tem gente que acha que parque não é museu, ou que zoológico não é museu. Tem essa possibilidade de tirar aqui também. Tem parque, tem zoológico, tem museu virtual, né? Então, a gente torna visível todas essas informações e a gente consegue dar para as pessoas a possibilidade delas escolherem o melhor conceito, apesar de o IBRAM trabalhar com o seu conceito operacional, né, de política pública. E a gente também tem uma base de museus extintos que está em construção, que a informação ainda não está lá, mas é importante também estar quais foram os museus, né, que deixaram de existir, né, que deixaram de ser visíveis aí. Talvez de alguma forma. A gente está pensando em como a gente coloca esse extinto, né, no mapa. E aí, essa dificuldade entre divulgação e preservação da informação, que tem a ver com essa questão dos museus extintos, né? A base, ela não é só um veículo de difusão de informação, ela tem a intenção de preservar também. Então, a gente tem bases históricas, né? Desde 2010, a gente vai construindo essas bases históricas, então, todo ano a gente tira, no mês de setembro, uma base histórica dessa informação, e também a divulgação dos museus, por exemplo, dos museus do IBRAM. Todos os eventos estão nessa base. Então, ele serve para divulgação, mas ele também acaba preservando a informação dos eventos que aconteceram. É uma meta da nossa gratificação de desempenho. Então, todos os museus do IBRAM colocam as informações de eventos, começaram a colocar a partir desse ano. E, então, hoje, se você me perguntar quantos eventos os museus do IBRAM fizeram no ano de 2017, a gente consegue ter essa resposta e a gente vai preservando essa informação ao longo do tempo, a partir de agora, né?
Então, não tem só essa intenção de difusão da informação. Mas aí vem a pergunta, o que isso tem a ver com o Tainacan, né? Eu acho que com o mapa a gente consegue responder respostas de onde estão os museus e minimamente como eles são. Mas o que tem lá dentro, né? O que eles escondem? E qual é a explosão que a gente vai fazer quando a gente clicar no museu e a gente conseguir integrar essa base com o Tainacan? Eu saí de algumas fotos ali de divulgação para conseguir acessar o acervo completo dessa instituição, né? Porque, na verdade, o Tainacan já chega no IBRAM com essa intenção de integrar com o mapa, né, e de você conseguir visualizar toda essa complexidade de uma vez. E aí, qual é a situação do IBRAM hoje? A gente tem 30 instituições que têm sistemas diferentes, que são instituições de portes diferentes, museus pequenos, museus grandes, museus de maturidade tecnológica mediana, outros que a internet não pega direito. A gente tem acervos de arte, acervos de história, acervos arquivísticos, né? E a gente quer colocar isso tudo no mesmo lugar. E as informações elas são dispersas e é impossível fazer uma interoperabilidade hoje do jeito que elas estão. Quer dizer, era impossível. Bom, e aí qual era a situação que a gente tinha? A gente tinha vários museus usando Donato, vários museus usando bases em Access, e a gente tinha 6 iniciativas individuais de desenvolvimento de sistemas. Então, a gente tinha aí essas 8 formas de linguagens de lidar com o acervo dentro de cada museu, e a gente precisava de uma solução. Então, a gente estudou 3 cenários, 3 possibilidades. Um era comprar um sistema, e aí foram feitas várias análises, chegaram no nome do Matriz, né, no sistema Matriz lá de Portugal, mas o IBRAM ficaria preso a um sistema proprietário. A outra opção era desenvolver o Donato, que era uma iniciativa do Museu de Belas Artes, só que é um sistema que ele é totalmente voltado para acervos de arte, né? Então, ele funciona muito bem para esse tipo de acervo, mas deixaria a desejar com as outras tipologias de acervo. Fora que também tem a questão proprietária. Então, chegamos à conclusão que a gente deveria desenvolver um novo sistema, né, para abarcar todas essas instituições. E a gente começou um sistema de consultorias para levantar os requisitos desse sistema. E a gente chegou numa documentação extensa, e que aí, com a chegada do Murilo, né, a gente conseguiu colar essas 2 iniciativas, né? E aí a gente entregou toda essa visão de documentação aqui para o Dalton. E sem mais spoilers, acho que eu vou passar para você. E aí a gente chegou lá, Dalton, olha, a gente quer tudo isso aqui. E aí vamos ver o que deu aí essa solicitação. Bom, é isso. Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouco, não apenas do software Tainacan, né, porque acho que o software Tainacan, o Jair vai até falar um pouco de um estudo de caso, né, da aplicação no trabalho que ele desenvolve no Memorável Samba. E eu acho que é importante recuperar essa ideia, né, do que o Murilo traz. Eu até coloquei ali no título da apresentação o sonho da busca integrada de objetos culturais no Brasil, né? Por que chama-se um sonho? Porque até hoje a gente não conseguiu resolver isso no âmbito brasileiro. A gente não tem uma ferramenta de busca integrada, assim como a gente tem para produção científica, assim como a gente tem para artigos, né, teses de dissertações, etc. Então, o que o Tainacan visa ser é uma interface que colabora nessa direção, mas não apenas uma solução única, né? Então eu vou dar um panorama geral para vocês de onde nós estamos na construção desse sonho. A gente está muito mais perto de chegar nisso hoje do que já estivemos, e eu acho que o contexto da minha fala vai nessa direção. Vocês tendo interesse de saber mais sobre o software em si, Tainacan, eu também posso deixar algumas referências que eu acho que vale a pena. Não sei como é que eu passo aqui, se eu consigo... Legal. Bom, então quem somos nós, né? Somos da UFG, minha colega Laura está aqui também, docente ali da universidade. Eu estava na UFG até dezembro do ano passado.
Então nós iniciamos essa iniciativa lá, no laboratório chamado Laboratório de Políticas Públicas Participativas, né, o carinhosamente chamado L3P, dentro do Media Lab, que é uma unidade que trabalha com mídias interativas, onde o nosso foco sempre foi desenvolver uma trilogia de projetos que agrega colaboração, a participação social, a tecnologia, o desenvolvimento de software e as questões mais relacionadas às políticas informacionais. Então, como é que a gente pensa a construção da participação social a partir da ideia de uma política que se pensa integrada, né, em todos os seus âmbitos de arquitetura da informação, de indexação, né, para todos esses elementos que são constitutivos de uma política informacional. E aí agora, então, de dezembro para cá, né, eu migro para a UNB. Então eu começo a desenvolver esse trabalho todo na Faculdade de Ciência da Informação. Estamos também, acho que vale dizer para vocês, numa construção bastante avançada de integração com o IBICT, né? Então a ideia é que o IBICT passe a incorporar a tecnologia Tainacan e a produção do próprio laboratório, né? O que é um passo para a gente muito importante rumo à sustentabilidade, né, dessa tecnologia e daquilo que a gente está fazendo. Bem, mas qual é o nosso desafio, né? Eu gosto muito desse infográfico, é o infográfico dos colegas lá da Europeana, porque ele diz a situação que nós temos hoje no Brasil. Então a gente tem as instituições de memória, e se um usuário decide fazer uma busca, ele fica completamente perdido porque ele não sabe aonde buscar, né? Então ele vai aonde? No site da Funarte, ele vai no site da Biblioteca Nacional, ele vai no site do museu, ele vai no site do IBRAM, ele vai procurar no Mink, ele vai no Google, onde que ele consegue encontrar uma informação sobre os acervos dessas instituições de memória no Brasil. Nós não temos ainda, né, uma solução que as integre, e isso gera uma perda enorme, tanto do ponto de vista cultural, da potência que é explorar os acervos brasileiros, que são incríveis, né? Quer dizer, seria uma bobagem ficar discutindo da importância da cultura brasileira, isso é uma coisa óbvia, mas a gente não consegue ofertar isso de uma maneira integrada, de fácil uso para os usuários, sejam eles estudantes, professores, enfim, pessoas interessadas nessas coisas, né? E aí a gente se coloca essa questão. Então, quer dizer, qual é a solução? Como fazer isso? A solução é a gente gerar, né, uma rede interoperável. Então, quer dizer, a solução não é adotarmos o mesmo software, né? É importante dizer isso para vocês, apesar de nós trabalharmos com o Tainacan, a gente entende o Tainacan como uma oferta pública, ou seja, ela é uma tecnologia que visa facilitar a entrada nessa rede daquelas instituições que possuem sistemas muito defasados ou que os sistemas atuais são complexos demais para serem implementados. Então o Tainacan se torna um coringa nesse jogo, quer dizer, ele visa facilitar a entrada em rede dessa instituição. Mas para fazer parte da rede não é necessário se adotar o Tainacan, porque é isso, quer dizer, a gente está no século XXI, estamos falando de internet, nós estamos trabalhando muito mais na camada do protocolo, da interoperabilidade, do que da adoção de uma tecnologia exclusiva. Então nós estamos trabalhando nessa direção, quer dizer, integrar essas diferentes soluções na medida da construção de uma base de dados e fornecer uma interface, né, de busca e de descoberta unificada. Bem, para que isso se dê, todas as pesquisas que a gente vem fazendo mostram que o problema é complexo. Quer dizer, não é um problema apenas de tecnologia, né? Não é um problema apenas de protocolo, apenas de software. É um problema que demanda uma política específica, porque a gente precisa trabalhar a interoperabilidade em diferentes níveis, né? Então, quer dizer, precisa ter um modelo de governança, precisa ter um ambiente, um espaço de discussão dos protocolos, né, das linguagens documentárias,
das formas de catalogação. Quer dizer, há muitas demandas que uma política como essa precisa colocar em discussão, né? Então é muito mais complexo do que ter um bom software e do que ter um bom protocolo de interoperabilidade. Então a gente entende que nós temos que trabalhar com 4 camadas de interoperabilidade, né? Que é a camada técnica, a camada semântica, a organizacional e a legal, que aí vai regular sobre uma série de questões relacionadas à política de direitos e por aí vai. Nós temos trabalhado fortemente para que isso aconteça, mas ainda não se produziu o ambiente político necessário para que as instituições majoritárias, né, de produção da política possam, de fato, entregar essa construção, que tem que ser necessariamente uma construção coletiva, com a participação, né, de uma ampla parte da sociedade civil discutindo esses elementos que constituem o modelo de interoperabilidade. Então, na ausência de um cenário que permita com que essa política seja desenvolvida, a gente segue trabalhando para construir os subsídios necessários para que isso se dê, né? E aí eu compartilho com vocês no telão aqui está um pouquinho resumido, mas depois vocês podem acessar esse link. Essa é uma resolução da União Europeia que cria uma política de interoperabilidade para governança no âmbito da União Europeia. Isso aqui é muito recente, foi publicado em junho de 2017. E aí tem toda uma resolução bastante profunda que a União Europeia construiu. Isso não fala só de acervos de cultura, isso fala de sistemas de informação de âmbito geral, né? Então todos os modelos de governança, né, desde informações relacionadas a questões financeiras, a questões logísticas, tudo isso está regulado pela mesma esfera, que visa entender as 4 camadas de interoperabilidade para a construção de uma esfera informacional que permita os diferentes serviços e os diferentes atores que produzem informação no âmbito da União Europeia conversarem entre si na camada da interoperabilidade de informação. Então, quer dizer, é um modelo muito inspirador, né? Quem se interessa pela questão da interoperabilidade, eu convido vocês a darem uma boa olhada nessa resolução, porque ela é talvez o que a gente tenha hoje de vanguarda nessa discussão de interoperabilidade. Bem, e aí o que nós temos feito, né? Então, essa conjunção atual, né? Nós seguimos trabalhando com instituições importantes ali no âmbito da Universidade Federal de Goiás e da Universidade de Brasília. Então, quer dizer, a gente segue com termos de cooperação com o MINC, com o IBRAM, agora com a Funarte, né, com o Museu do Senado, com a Divisão de Patrimônio da Presidência da República e várias outras unidades, o Museu do Índio, quer dizer, uma rede de instituições que tem manifestado interesse em trabalhar em conjunto. Então, a gente tem produzido ações nessas frentes, quer dizer, pesquisa. Então, a gente tem estudado modelos de governança, temos estudado formas de avaliação de impacto, formas de mensuração, né, desses objetos digitais, de como que essas coisas todas podem circular em rede. Temos estudado as iniciativas internacionais que têm feito políticas nessa área, como é que elas funcionam, como é que elas são geridas, como elas são financiadas, como é que elas deliberam, né, sobre o seu universo técnico. Temos desenvolvido o Tainacan como uma oferta pública, uma tecnologia que visa facilitar o ingresso dessas instituições nesse universo de maior interoperabilidade e abertura de dados. Além do Tainacan, nós temos trabalhado na solução de busca integrada, né? Então a gente tem trabalhado com uma tecnologia que já dialoga com um universo muito mais Big Data, né? Então a gente tem trabalhado com soluções de alta escalabilidade, de alta performance, tudo em software livre, né? E que entregam também a possibilidade da gente começar a aplicar, o que eu vou falar rapidamente ali no final, alguns elementos de ciência de dados nesse tipo de acervo, né? Ou seja, algoritmos de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, que começam a apontar na direção da possibilidade do exercício de indexação automática para grandes acervos, né, de vídeo, de imagem, que se a gente tiver que fazer o trabalho completamente manual, é proibitivo devido ao tamanho dos acervos, né? Vocês imaginam quando a gente fala de uma Funarte,
o que significa o tamanho do acervo audiovisual da Funarte. Aquilo ser indexado completamente manual é impensável, né? Então, como é que a gente evolui isso para a abertura desses acervos? Temos trabalhado na dimensão do suporte, apoiando as instituições muito próximo a dar esse salto. Então, quer dizer, as instituições têm tido uma grande dificuldade técnica devido à falta de investimento no setor de tecnologia da informação, e o que é natural, porque isso na área da cultura, em geral, fica relegado a um segundo plano. Então a gente tem procurado se aproximar das instituições e construir com ela planos de salto da sua estrutura de dados atual para uma estrutura mais contemporânea, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Análise, então a gente já tem produzido análises de dados para exatamente gerar para essas instituições uma perspectiva de visão do seu próprio acervo, que talvez elas nunca tiveram. Então, começando a produzir estatísticas, mostrando o que é esse acervo, gerando alguns diagnósticos para essas instituições se entenderem, e a articulação e formação, que é, de fato, o reconhecimento da necessidade de se pensar uma formação do museólogo, do arquivista, do bibliotecário, com uma perspectiva de século XXI, de web semântica, né, de uma nova visão que não dialogue apenas com as normas de catalogação, né, que foram fundamentais por uma perspectiva física, mas que agora nos permitam avançar entendendo as novas possibilidades da internet e da cultura digital, né? Então a gente tem trabalhado na produção de orientações em pós-graduação, em iniciação científica, né? Na própria universidade que eu faço parte, na UNB, a gente está adotando essa solução para a formação dos estudantes de graduação em museologia. Então eles já estão tendo aulas de laboratório com esse tipo de coisa, que é exatamente preparar isso para um cenário futuro, né? Bem, como é que nós estamos trabalhando a pesquisa? Quem tiver interesse, eu deixo esse link para vocês, é o pesquisa.medialab.fg.br. Todos os artigos científicos que a gente produz estão disponíveis aqui. Então a gente tem vários trabalhos já publicados, né, em geral em revistas da área da ciência da informação. E vocês podem ter acesso a esses artigos e ver o que nós estamos discutindo, o que nós estamos produzindo. Eu coloco 2 exemplos ali. Tem vários trabalhos no Prelo, então a gente tem muitos artigos que vão sair nas revistas agora de 2018. E estamos construindo a ideia de, talvez, para 2019, fazer um primeiro livro que condense, né, todos os resultados dessa pesquisa de uma maneira um pouco mais organizada, né, para que os pesquisadores que tenham interesse possam acessar, mas aqui vocês podem conhecer o nosso trabalho. Na dimensão da tecnologia, aqui está o GitHub do Tainacan. Então ali vocês podem ter acesso à documentação do Tainacan, já existe uma documentação em wiki, né, acessível nesse link. Aqui está o código, vocês podem baixar o Tainacan e instalar e acessar, né. Eu não vou entrar especificamente na tecnologia aqui, depois, se vocês tiverem questões, a gente pode discutir. E na dimensão de suporte, que eu queria falar um pouco mais hoje com vocês, que é para vocês entenderem como é que nós estamos articulando essa rede de interoperabilidade entre as instituições de memória no Brasil hoje. Quer dizer, qual é o estado que nós estamos no presente momento, né, em abril de 2018. Então nós temos hoje já 26 instalações ativas em implementação. Então são 26 projetos em andamento que já estão adotando o Tainacan ou estão em implantação. 47.135 itens já disponíveis nas bases de dados. E até julho de 2018, uma previsão de chegarmos a 270 mil itens, dado aquilo que já está sendo cadastrado, né? O que nos configuraria como uma das maiores redes de repositório digital de objetos de instituições de memória do Brasil. Quer dizer, isso é para a gente até assustador, assim, de pensar tudo que está sendo coletado, né, nessas instituições, mas aponta para um cenário que pode ser muito interessante ainda nesse ano, né? Aqui tem uma lista das instituições, tem várias no âmbito do Ministério da Cultura, tem várias com universidades, né? Então o Tainacan está sendo utilizado pela Federal de Pernambuco, pela USP, pela Unesp, pela UFSCar, né? Pela UNB, tem várias ligadas ao IBRAM, a FUNAI, né? O Museu do Índio,
Então depois, se vocês tiverem interesse, eu posso deixar esses links acessíveis para vocês. Bem, como é que se dá esse trabalho com as instituições, né? Então o que a gente tem feito, entendendo que não basta, no cenário que a gente vive hoje, disponibilizar uma tecnologia e dizer para a instituição, vá lá, coloque seus dados ali e seja feliz, né? E daqui para frente vai dar tudo certo. Há uma necessidade de um salto que exige um trabalho de suporte, né? Então o que a gente tem feito? A nossa rotina de trabalho consiste de uma primeira visita em loco da unidade de informação, da instituição de memória, e um diagnóstico do acervo que ela possui já em base de dados, se assim ela tiver. E base de dados para essas instituições significam coisas muito diferentes, né? Vocês vão ver um pouquinho o cenário disso quando eu mostrar em detalhes. Tem instituições que têm Excel, tem instituições que têm documentos em um Word como sua base de dados, tem instituições que usam Access, né? A Alessandra mostrou um pouco esse cenário. Então, muitas instituições com dados em formato que não é possível a interoperabilidade. Quer dizer, se você não ajudar essa instituição a migrar a sua base atual para uma nova solução tecnológica, ela fica estagnada, porque ela não tem condições de fazer isso com os recursos técnicos próprios, né? Então a gente tem feito esse trabalho, uma análise do software, uma análise da base de dados, entendendo inclusive as taxonomias atualmente em uso, a tipologia dos dados, o padrão de metadados, e aí nós começamos um trabalho para conversão desses dados. Então a gente faz toda uma análise técnica e começa a converter esses dados para uma infraestrutura lógica que já começa a dialogar no espaço semântico, e disso se migra para o Tainacan, e aí os dados passam então a se tornar disponíveis em rede, interoperáveis, modelados em acesso aberto, em RDF, em OWL, e disponíveis para consumo via API, etc. e tal. Então é esse trabalho que a gente está fazendo nesse momento, né? E depois um conjunto de reuniões com os técnicos, em geral com os museólogos, para apoio ao uso cotidiano, né, dessa tecnologia. Bom, com quem que nós estamos fazendo isso? Esse trabalho começou em novembro, outubro, novembro de 2017, então nós já estamos aí há praticamente 6 meses fazendo esse esforço, né? E ele segue até agosto de 2018 com essas instituições. Então foram instituições escolhidas pelo IBRAM, pelo entendimento de que são instituições importantes e estratégicas e complexas, né? São instituições que têm uma documentação, como a Alessandra bem trouxe, multivariada, então tem acervos de arquivos, de biblioteca, de museu, e essas coisas todas dialogando numa mesma instituição. E além dessas 4, né, o Museu Histórico Nacional, o Museu da República, o Museu Vila Lobos, o Museu de Arqueologia de Itaipu, todos aqui no Rio de Janeiro, e além dessa esfera do IBRAM, né, que está na relação com o Ministério da Cultura, o Museu do Índio, que é uma instituição ligada à FUNAI, ao Ministério da Justiça, que também aderiu a isso a partir do Fórum Nacional de Museus, e a gente então está fazendo esse trabalho. Então, quer dizer, essa rede de interoperabilidade começa com essas instituições já interoperando os seus acervos e disponibilizados numa plataforma aberta, que é exatamente isso que a gente está trabalhando. Bom, o que nós fazemos? A gente chega nas instituições e começa a entender a realidade delas. E aí fica claro para vocês de que essa é uma realidade muito complexa, né, onde não basta a gente dispor uma tecnologia para eles, para que eles possam adotar. Então, por exemplo, quando a gente vai lá para o Museu Histórico Nacional, eles possuem um sistema chamado SERET, que era uma solução feita em PHP MySQL sem documentação. Então não havia documentação do sistema, não havia base de dados normalizada, o sistema não tinha API, não tinha uma forma de interoperar os seus dados. Era um sistema que já contendo 21.981 registros, referenciando 20.000 imagens, né, usando esses tesauros para acervo museológico.
e que estava fechado num silo dentro do museu. Então, quer dizer, esse sistema não abria para a internet. Então, nós começamos por ele. Esse foi a primeira migração que a gente fez, já concluída. Quer dizer, esses dados já estão disponíveis nesse link. Esse link está fechado. Se vocês tentarem acessar, vocês não vão conseguir navegar, porque o museu está fazendo uma revisão dos dados na plataforma online. Quer dizer, os dados já estão disponíveis, mas os técnicos estão revisando imagem, tem muita imagem em baixa definição, eles estão trocando imagem, estão ajustando metadados para fazer um primeiro lançamento, possivelmente agora em maio, né, da coleção de pintura do museu, disponibilizada futuramente. Mas esse é o cenário que nós encontramos. Aí, quando a gente vai para o Museu da República, o cenário muda completamente. A gente sai de uma solução que era PHP MySQL e passa para uma solução que é Visual Basic, SQL Server e base de dados Access SQL Server. Quer dizer, uma solução construída nos anos 90, se eu não me engano, pela PUC do Rio de Janeiro, um sistema que já não tinha manutenção há quase 2 décadas, né? E que em 2006 eles tinham feito uma migração de banco de dados do Access para o SQL Server, mas com esse tamanho, né, de 27 mil itens e 4.300 imagens disponíveis. Então, o que a gente fez no primeiro momento? Abriu a base de dados, saiu do formato Access SQL para o MySQL e agora esses dados estão migrando para a plataforma Tainacan. Mesma coisa com o Villa Lobos. O Villa Lobos também adotava, né, o sistema Villa Info, que é o mesmo sistema do Museu da República, o que lá chamava BDR e no Villa Lobos Villa Info, mas a base é a mesma, é o mesmo Access e VBA. Também sem documentação, sem modelagem, né, para vocês terem uma ideia, esses dois sistemas tinham mais de 500 tabelas no banco de dados, nenhuma modelagem relacional, nenhuma modelagem, né, de mapeamento de como esses dados estavam colocados. Então a gente desenvolve esse estudo para a integração desses dados e gerar o mesmo ambiente. No caso do Museu de Arqueologia de Itaipu, eles não tinham base de dados, mas tinham todas as planilhas do inventário em formato PDF. Então, a gente teve que abrir o PDF, fazer scripts de abertura desses dados para também migrar isso para um formato aberto e interoperável, né? E aí, no caso do Museu do Índio, eles adotavam, então, o PHL, que não tem banco de dados. O PHL trabalha, né, ainda no formato CDS ISIS, que é uma tecnologia baseada numa solução chamada CGI, que opera a base de dados toda indexada num arquivo executável. Então, quer dizer, também não tem possibilidade de disponibilizar os dados em formato aberto. A gente faz toda uma migração desses dados, né, para XML e também migra essa informação já para formato CSV, para depois isso ser migrado para uma base de dados, né? Nesse estágio, essa documentação já foi validada pelo museu e a gente então já está migrando esses dados para o SQL. A complexidade aqui, eles não usam o mesmo tesauro, eles usam um outro tesauro, né, que é o tesauro de cultura material dos índios e o dicionário de artesanato indígena. Então, quer dizer, a gente já começa a ter que conviver no ambiente semântico com 2 tesauros diferentes que precisam se integrar na mesma interface de busca. E isso dá esse cenário para nós. Então, quer dizer, o que a gente tem hoje, né, nas bases de dados que nós estamos trabalhando? Essa quantidade de 91 mil itens provenientes desses museus, sendo que de imagens digitalizadas em torno de 40%. Tá? Então, quer dizer, isso mostra para a gente que ainda há um trabalho muito grande a se fazer em termos de digitalização e digitalização em boa definição, mas a gente já começa a ter um diagnóstico, né, que até então era desconhecido do próprio IBRAM. Quer dizer, o IBRAM não tinha uma visualização das informações em base de dados dessa maneira. Então isso começa a aparecer e a gente começa a ter uma real noção do tamanho dessas bases e dos problemas técnicos que elas têm, né? E aí, quais são os desafios? Né? 3 desafios para eu ser rápido aqui. O desafio da conversão de dados. Nós estamos partindo de plataformas completamente diferentes. E a gente tem que fazer uma conversão disso para apoiar as instituições a dialogarem no mesmo padrão.
a gente tem o desafio de entender o modelo de dados. Os modelos de dados atuais não foram documentados. Então não há uma plataforma que me diga o que liga com o que. Eu tenho que fazer engenharia reversa e entender o dado de trás para frente. E eu preciso criar as conexões semânticas. Não tem linguagem documentária padronizada. Então a gente está começando a trabalhar no universo de ligar as linguagens documentárias a partir de uma ontologia emergente que vai surgir do estudo das relações atuais dessas instituições. E aí o que nós estamos fazendo? Exatamente esse é o modelo técnico. Integrar essas diferentes bases de dados, né? PDF, XML, XLSX, Access, SQL, todas passando por uma fase intermediária no Tainacan, para depois terem um serviço de busca integrada. Hoje nós estamos já resolvendo essa camada do meio. O serviço de busca integrada, nós já temos o protótipo em funcionamento, a gente pretende lançar também na Semana Nacional de Museus, agora em maio, junho, isso já está disponível para acesso público, para que vocês possam conhecer. E aí, só um pequeno sabor aqui, nós já estamos começando a fazer análise desses dados. Dado que eu consigo ter esses dados integrados, eu já consigo gerar primeiras análises e começar a entender o universo informacional que existe nessas instituições, né? Então, eu vou ser bem rápido aqui, por isso que eu estou falando primeiros passos, vocês vão ver que é alguns resultados de ciência de dados muito tímidos, mas que já mostram para a gente coisas que os próprios museus ainda não conheciam, né? Por exemplo, isso aqui. Quais são os campos, né, no caso do acervo museológico do Museu do Índio, que estão preenchidos na base? Quantos % dos campos estão preenchidos na base toda? O que falta preencher? Isso permite, por exemplo, o museu fazer um planejamento de ampliação da sua documentação. Quais são os campos mais frágeis? Aonde eu preciso atacar? O que o museólogo tem que fazer? Né? Isso dá uma visão interessante para eles. Por exemplo, eles descobriram que 5% do museu é constituído de bonecas carajá. Eles não sabiam disso, não tinham essa ideia, né? Ou seja, o que contém naquele acervo? Quanto de colar de sementes, quanto de miçangas, né? Então, nome técnico. Outra informação importante, 11,3% do museu é composto de objetos da etnia carajá. Isso também, imaginem vocês as discussões sobre inclusão, sobre minorias, sobre diversidade, que esses estudos podem abrir para a representação dos povos indígenas no museu. Né? Então, isso é uma discussão, enfim, infinita. De onde provém o acervo? Então, 17,5% do acervo vem do Mato Grosso. Né? Quais são as técnicas mais utilizadas? 8,4% do acervo é feito com trançado sarjado. Né? Então, são estudos que começam a mostrar isso. A matéria-prima mais importante, argila, né? Madeira não identificada. Aqui, por exemplo, no caso do Museu Histórico Nacional, o mesmo estudo, quantos % de cada metadado está preenchido? E aí, resultados muito interessantes, por exemplo, descobri que o objeto mais frequente é o frasco de farmácia, mas quando vocês olham ali caixa de fósforo, vocês percebam, e eu deixei de propósito no gráfico, pelo fato disso não estar normalizado e escrever de um jeito diferente, uma primeira análise de dados mostra como duas categorias diferentes, mas é a mesma. E se eu somar, você vai perceber que isso passa o primeiro. Então, qual é o item mais constante do Museu Histórico Nacional? Caixa de fósforo. Né? Isso é uma coisa que o próprio museu está refletindo sobre o que significa isso para ele. Né? Ali, por exemplo, quais são os objetos... olhem o metal. O metal tem um metal com espaço e um metal sem espaço. Isso na indexação da base gerava resultados diferentes. Se eu olhar o primeiro resultado, o material mais presente no museu é porcelana. Se eu juntar metal, isso passa. Então, a normalização do dado gerando uma reflexão para o museu. Aqui, as classes, né, do Tesauros. Então, 15% do museu é utensílio de cozinha. 12% do museu é peça de indumentária. Né? Então, são esse tipo de resultados que começam a nos gerar, e aí eu estou fechando, isso que é uma perspectiva de autoconhecimento das instituições. As instituições começam a se entender, elas começam a conhecer o seu próprio acervo a partir das contribuições que técnicas de análise de dados podem gerar, o que permite avançar a pesquisa, conhecer as dimensões culturais dos acervos. Né? Então, muitos pesquisadores que têm dificuldade de ter acesso a esses dados vão poder ter, vão fazer as suas tabulações, vão gerar suas análises, como nós estamos fazendo aqui.
o que vai nos permitir refletir sobre os padrões sociais e culturais, análises conceituais da formação desses acervos, da representação de povos, de minorias, de questões étnicas, né, de gênero, etc., que podem ser pensadas aqui, e ampliar a potencialização de circulação deles. Ou seja, qual é a mensagem importante que a pesquisa atual nos gera? Os acervos em rede potencializam a cultura brasileira em várias dimensões, né? Então nós precisamos trabalhar cada vez mais nessa direção. A gente sente que está indo na direção correta, com todas as dificuldades que o ano e o contexto político nos dão. A gente tem conseguido avançar de uma forma muito interessante e chegar nesses resultados que já trazem aí uma alegria para o coração de ver uma nova perspectiva, né, da cultura digital em questão. É isso. Obrigado. Obrigado, Dalton. Eu vou tentar ser bastante objetivo, mas ocupar um pouco menos de tempo, porque a gente tem um prazo muito curto, mas eu gostaria de falar de uma experiência utilizando o Tainacan. Na verdade, uma experiência que ainda está em desenvolvimento, né? Tanto o Dalton como o Murilo são parceiros assim, de primeira hora nesse projeto comigo lá na Unirio, né? De pensar a utilização de uma gestão de acervos digitais. E aí nós estamos assim, há menos de um ano da criação do laboratório, do Labogad, que é o laboratório de preservação e gestão de acervos digitais, e ele surgiu justamente dentro dessa perspectiva de pensar, utilizar essas novas tecnologias, utilizar o Tainacan, aplicá-lo em algum acervo, né? Eu sou professor da Unirio, do curso de arquivologia, e pensar também os próprios acervos digitais que a gente tem trabalhado no âmbito, ou seja, com uma visão não só da arquivologia, mas uma visão assim um pouco mais ampla, né? Então, eu criei esse laboratório para isso, para a gente pensar, aplicar essa tecnologia que vem surgindo, e fui inspirado naturalmente por essa proposta da Política Nacional de Acervos Digitais. A começar, eu falo do próprio conceito de acervos digitais, que é um termo que eu acho feliz para essa conjuntura dessa era digital, né? Porque a gente está sempre pensando, ou seja, eu sou da Unirio, a gente tem lá aplicações ou trabalhos do impacto do digital na arquivologia, na museologia, nas bibliotecas, né? E normalmente a gente não pensa essa questão mais ampla, ou seja, documentos arquivísticos digital, ou biblioteca digital, ou museu virtual, ou seja, e a ideia do conceito de acervos digitais, ela é mais ampla, né, e contempla o que a gente está querendo fazer, ou seja, em última instância, pensar essa interoperabilidade entre esses acervos, que é a proposta básica aí da política de acervos digitais, né? Então é o seguinte, o segundo grande feito do laboratório, ele surgiu, tem menos de um ano, e tem duas propostas: fazer esse projeto e fazer esse congresso, né? Então, vocês sabem que o Labogad é um dos patrocinadores desse congresso. Então, nós estamos assim, muito, muito contentes, né, com essas iniciativas, mas essa proposta do Memorável Samba, ela também tem um aspecto diferente do que foi colocado até então, ou seja, pensar um repositório não institucional, mas um repositório temático, né? Então, quando eu trago a ideia do samba, ele assim, a ideia de pensar a memória do samba, ele foge um pouco, não foge um pouco, mas ele é mais complexo, porque ele envolve uma questão de uma memória não só institucional, mas uma memória que vai integrar como num hub os vários acervos dentro de uma temática, né? Então, isso também é um desafio assim, grande para a gente, né? Então, basicamente isso. Pensar um repositório colaborativo para tratar esse tema, né? Esse tema do samba, a memória do samba, e pensar essa colaboração com uma facilidade que a própria plataforma permite, ou seja, e a própria internet permite. Esse aspecto da colaboração, em que todos possam entrar com suas memórias individuais para construir essa memória coletiva, né? Então, a gente tem um grupo, ou seja, um grupo de pesquisa, que é um grupo que se inicia para pensar essa história da memória. Nós temos o suporte
do Tainacan e o suporte do Dalto, que criou uma instância do Tainacan dentro do laboratório para a gente trabalhar esse repositório. E a ideia é isso, a gente tem lá dentro da Unirio esse laboratório, a gente inclusive já antecipadamente convida a todos que tenham interesse em participar como pesquisador do laboratório, e a gente não só utiliza o Tainacan para esse projeto, a proposta não é só usar o Tainacan para a proposta do Memorável Samba, mas também para outros acervos que vocês, pelo menos, queiram estudar, queiram aprofundar. Eu vou ser rápido, não vou passar todos os itens, mas a primeira coisa que a gente pensou na questão a questão do acervo e da integração é pensar uma integração semântica desses acervos, né? Porque nós tivemos inicialmente uma colaboração de várias pessoas, e nesse grupo de estudo veio pessoa da Portela, veio pessoa que tinha acervos pessoais, ou seja, e nós criamos uma primeira coleção de documentos digitais dentro do Tainacan, e tivemos um grande desafio que foi pensar como é que a gente integra isso, ou seja, não só a questão da integração, a parte técnica, a parte dos metadados, a parte dos padrões de descrição que a gente poderia utilizar, mas pensar uma questão mais ampla, ou seja, como é que a gente integra tudo isso. Então, esse foi um primeiro momento da gente pensar essa árvore genealógica, que eu já coloquei na outra apresentação que eu tive, mas uma maneira da gente integrar, para dizer o que é samba, onde é que o samba vai, ou seja, pensando nessa família do samba como um todo. Então, isso aí, basicamente, para a gente, funciona como uma referência semântica para pensar toda essa família do samba e para a gente conseguir integrar esse acervo. Na verdade, a gente está junto também com uma outra instância que o Dalto nos deu, nos permitiu criar uma ontologia. Você não falou da ontologia, né, dos recursos de ontologia, que o próprio Tainacan também tem dentro dele, mas ele tem um recurso de criação de ontologia, e, na verdade, isso é um primeiro passo para a gente criar essa ontologia do samba e fazer com que essa ontologia faça essa integração semântica de todos esses acervos dispersos. O Tainacan, ele já falou sobre o Tainacan, então a gente está usando o Tainacan, falou das funcionalidades, e aqui, do ponto de vista da integração técnica, vamos dizer assim, eu também, vindo da área de arquivologia, comecei a estudar esse novo padrão. Esse novo padrão, certamente poucos conhecem, né, que é um padrão RIC. O padrão RIC é um padrão que está sendo gestado ainda no Conselho Internacional de Arquivo, que vai integrar todos os formatos, todos os padrões de descrição da área de arquivo, o ISAD e ISAAR, ou seja, é uma maneira de pensar um novo padrão de descrição dentro dessa área, dentro desse contexto da era digital. A gente tem que pensar, na verdade, nós temos hoje a própria web como um grande arquivo, né? Então a gente tem que pensar maneiras diferentes de olhar os nossos acervos e como integrar isso e como descrever isso. E isso surge, esse novo padrão, que está sendo estudado, né? Não está concluído. Eu mesmo tenho participado do grupo de estudo que está desenvolvendo isso junto com o Conselho Internacional de Arquivo, pensar esse novo padrão, e eu entendi que essa era uma oportunidade, já que a gente está gestando nesse momento esse acervo. Seria um momento de pensar isso como um item de pesquisa para que a gente venha utilizar esse padrão, para que ele também sirva para integrar, para interoperar esses vários acervos, especialmente da área de arquivo. E aí a gente tem essa sorte de tecnologias contemporâneas que nos dá essa certeza de que nós estamos vivendo num contexto de arquivo muito amplo. A web é um novo ethos da arquivologia. O próprio arquivo, a própria web é um arquivo. Então a gente tem que pensar que ela precisa de instrumentos, visões e aplicações diferentes, e um olhar diferente para a gente tratar esses acervos na web, né? Então também estamos numa linha de pesquisa dentro do laboratório para pensar a aplicação e o uso de todos essas tecnologias que estão inclusas e são contempladas com o próprio Tainacan, né? O Tainacan já traz essas tecnologias, e
elas são muito caras para a gente, elas são muito úteis para a gente pensar ter esse novo olhar sobre os arquivos e sobre os acervos que estão na web, né? Aqui é uma coisa mais aprofundada, são as entidades que o novo padrão traz, é uma questão mais do formato dos dados, que eu não vou aprofundar, porque ele é um pouco mais complexo, mas ele traz uma perspectiva interessante da gente pensar uma linguagem natural para trabalhar esses acervos. Isso também é uma iniciativa nossa, né? Então, são 64 itens de dados dentro desse novo padrão que estão sendo integrados, originários de todos os padrões da arquivologia, nesse novo padrão, e a gente entende que ele, pela complexidade, pode ser sintetizado numa linguagem natural. Isso é também uma área de pesquisa que a gente está trabalhando a partir desses padrões, que vai ser lançado a primeira versão desse padrão só no final desse ano, junto com esse IGAD, que é o grupo que está trabalhando esse novo padrão, lá no Conselho Internacional de Arquivo, mas que a gente já está estudando, se antecipando no sentido da gente utilizá-lo para pensar essa integração, né? E aí a gente está pensando utilizar isso tudo dentro do projeto Memorável Samba. E a gente tem na verdade, é uma concepção mais, não só filosófica, mas pensar essa mudança do contexto, dessa visão mais hierárquica para essa visão mais, que a gente chama de rizomática, ou seja, chama da metáfora da árvore e da metáfora da grama, né? A gente está acostumado, não só na arquivologia, mas nas várias áreas que trabalha a questão da estrutura de dados, ou da organização do conhecimento, ou da classificação do conhecimento, pensar em uma estrutura hierárquica, né? Dewey, todas as concepções, a gente vai pensar a gente pensa dessa forma, desse parâmetro, com essa cosmovisão, né? E a metáfora da grama é justamente a metáfora do rizoma das redes, onde a gente consegue integrar essa sorte toda de documentos, e que a própria web, pelo seu formato, nos permite pensar essa questão, essa nova visão. Então, a ideia, é claro que a gente não vai abandonar totalmente a visão hierárquica, todos os nossos fundos, os nossos acervos estão estruturados e classificados dentro dessa visão, mas a gente tem hoje uma outra realidade. A gente tem uma realidade que a estrutura pode estar lá, hierárquica fisicamente dos documentos, mas a gente pode olhar a partir da própria web, da própria internet, dos recursos que as tecnologias trazem, né? Esse novo olhar rizomático, esse olhar de rede, esse olhar aqui representado aqui nessa filosofia da grama, né? Então, basicamente, isso, ou seja, nós temos um tempo muito curto, eu vou permitir que a gente discuta mais sobre isso, mas a ideia do projeto Memorável Samba é isso, da gente abrigar dentro dentro do laboratório um repositório, um grupo de pesquisa que possa estudar e pensar com a gente todas essas aplicações que a gente tem trabalhado, toda essa tecnologia que o Tainacan traz, toda essa capacidade de interoperabilidade, não só a interoperabilidade técnica, utilizando os padrões, mas também essa interoperabilidade semântica, para dar conta disso. Então, o que ele colocava ali, dessa questão da integração dos acervos, é muito caro para a gente conseguir fazer um hub que possa o usuário ser o beneficiário final, ou seja, dele poder entrar numa base e conseguir ter acesso aos documentos das várias instituições, aí não só de arquivo, mas instituições de memória, ou seja, de museu, de biblioteca, de arquivo. E isso, eu penso que o Tainacan tem uma potencialidade muito grande para isso, e por isso eu me associei a essas duas pessoas aqui, essa iniciativa desde o início, né? Mas ainda assim é um projeto que está sendo desenvolvido, e a gente acredita que a gente vai conseguir brevemente poder colocar ele na rua. Eu já tenho só para finalizar, eu tenho aqui amanhã, aproveitando a vinda do Dalton aqui, uma oficina lá na Unirio, do dia todo, para a gente trabalhar o Tainacan, especialmente dentro dessa aplicação do Memorável Samba, né?
Então, a gente ainda tem algumas vagas, quem estiver interessado, já fechou as inscrições na internet, mas quem estiver interessado, a gente já tem algumas vagas que pode oferecer. Então, é basicamente isso. Eu abriria agora a sessão de perguntas. Bom dia. Rosana Lanzelotti, do Música Brasilis. Queria parabenizar primeiro o Jair por essa iniciativa maravilhosa que nos permite estar aqui discutindo esses assuntos que são realmente importantes nesse momento, né? É uma pergunta principalmente para o Dalton. Dalton, eu vi que você não mencionou entre as instituições que já estão, enfim, aderindo ao Tainacan, a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional, né? E eu sei que lá na BN Digital, por exemplo, eles estão evoluindo para as brasilianas, Brasiliana Iconográfica, Brasiliana Fotográfica, que estão todas montadas em cima de repositórios de Space. Então, queria primeiro entender como fica a articulação dessa iniciativa do IBRAM com esses acervos que são muito volumosos e importantes, e também te perguntar por que da decisão de usar o WordPress como plataforma, digamos, em cima da qual vocês estão construindo o Tainacan. Olha, nós temos, são 10h20, pelo prazo nós já teríamos encerrado, mas a gente vai dar mais ou menos uns 10 minutos. Eu penso que a gente podia fazer as perguntas e a gente responde coletivamente as perguntas, ok? Em vez de individualmente. Então, quem tem mais alguma pergunta a fazer? Bom dia, eu sou Tânia Limeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Não sou da área de informática, eu sou da área de administração e marketing. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a todos pelo belíssimo trabalho que está sendo feito. Eu, como usuária pesquisadora, né, de informações, eu fico maravilhada com tudo isso que vocês estão falando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é uma perguntinha para a Alessandra, né? Eu não sou da área técnica, então vou fazer uma pergunta mais como usuária. Quando você falou na ampliação do conceito de museu, que inclui hoje parque, eu também fiquei animada, porque eu tenho lido muito sobre as novas descobertas dos sítios arqueológicos, e a preservação desses sítios arqueológicos vai ser um enorme desafio para nós brasileiros, como, por exemplo, o Jalapão, né, que está hoje em tema, né, sobre isso, como preservar. E eu tenho pesquisado informações sobre essa área de sítios arqueológicos que me interessa pessoalmente, e eu percebo que o Jalapão, por exemplo, só encontra informações mais amplas nos sites de turismo, né? Me convidando a fazer o turismo. De repente, no site do Ministério do Turismo, está lá informações sobre o Jalapão. Então, se sítios arqueológicos hoje já são contemplados como dentro do conceito de museus, e que desafio traz para os sistemas de informação você lidar com objetos a serem digitalizados que não são objetos de museu, mas são objetos que estão no meio ambiente. Então, eu imagino que isso seja um desafio também para os profissionais da área e principalmente para o pessoal de museu, e se realmente é isso, vai ser incluído como uma categoria de museu ou não. Obrigada. Mais alguém? Também queria aproveitar para parabenizar ao Jair e toda a equipe de organização do primeiro Congresso Internacional de Humanidades Digitais. Essa semana tem sido uma oportunidade importante para todos que estivemos aqui de discutir, encontrar projetos tão fundamentais para a cultura brasileira nesse momento político que estamos vivendo, como bem ressaltou o Dalton, né, em que a gente precisa, de fato,
defender as nossas instituições, a nossa cultura, contra os sistemáticos ataques que a gente vem recebendo, inclusive por parte do nosso próprio Congresso Nacional, né, com relação à nossa memória. Então, assim, a preservação dos acervos brasileiros, dos arquivos, né, a gente pensar que nesse momento que a gente está discutindo isso aqui, há pessoas no Congresso brasileiro que estão falando em queima de arquivo, que estão falando que a gente, não, depois de digitalizar, a gente pode jogar fora os originais. Então, assim, esse fórum é muito importante para disseminar o otimismo das boas práticas de excelência que vêm sendo feitas no Brasil. E eu estou muito feliz de ouvir assim, o que vocês têm conseguido. Esse trabalho de engenharia reversa, eu fiquei abismada com o que vocês conseguiram, né, de chegar em bases de dados que estão desestruturadas ou com uma estruturação de 2 décadas, sem uma documentação, né? Ontem a gente vinha falando sobre a preservação de games e como que grandes indústrias não têm documentação e, de repente, a gente vê. Então, queria entender um pouco, Dalton, sobre a sua equipe, como é que vocês fizeram esse trabalho, todo esse trabalho também na área de semântica, né, de pensar como integrar isso. Quer dizer, é um trabalho belíssimo que vocês estão desenvolvendo. Obrigada pela inspiração. Eu acho que a gente poderia receber mais 2 ou 3 perguntas, ok? Por causa do tempo. Então, temos mais uma aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Danúbia. Eu sou estudante de Biblioteconomia no 3º período na Universidade Federal de Pernambuco. Também sou bolsista estagiária do Laboratório Liber, Tecnologia para o Conhecimento. Então, não poderia deixar, nesse momento, de agradecer a todos pela essa oportunidade maravilhosa, um congresso incrível. Vou sair daqui cheia de informações para compartilhar lá. Gostaria, nesse momento, de agradecer também a Dalton pela menção à Universidade Federal de Pernambuco, em especial ao Laboratório Liber, que desde 2013 tem parceria com o Tainacan, né, através do projeto de preservação de acervos digitais do patrimônio afro-brasileiro. Né? Então, não poderia deixar passar em branco, em nome do professor Marcos Galindo, que é o coordenador científico. Eu dou parabéns, ele não pôde estar aqui no momento, no congresso, mas eu, em nome dele, agradeço por essa menção também. Muito obrigada a todos, foi uma mesa maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado. Mais alguém? Então, fechando, eu mesmo vou fazer uma pergunta ao Murilo, para a gente fechar isso. Na verdade, com essas mudanças todas de governo, Murilo, você que participou de todo esse histórico da criação da política de acervos digitais do MINC, eu gostaria que você falasse a respeito das perspectivas dessa política em função dessas mudanças políticas que aconteceram no país, entende? Ou seja, você me falasse um pouco como é que você vê isso, como é que aconteceu essa mudança, o que está previsto, quais são as perspectivas para ela, entende? Então, eu abro agora a resposta do nosso palestrante. Bom, nossa, que pergunta difícil. Como eu falei na apresentação, é um espaço de disputa, né? Em diversos níveis, com diversos atores funcionando ali dentro. Quando você afunila a informação do cadastro para o registro de museus, a gente tem ali a questão legal, né? E sítios arqueológicos ainda é um território do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico-Cultural. Ainda é um dever do IPHAN. Na verdade, é o IPHAN que é responsável pela preservação desse tipo de... Quando é que o IBRAM entra nessa situação? Quando esse parque se considera musealizado, né? Quando ele faz um trabalho museológico lá dentro, não significa que o sítio arqueológico tem que ter uma casinha do lado, escrito museu, não é isso, mas que sim que se desenvolva trabalhos de educação patrimonial. E aí essa linha
tênue entre educação patrimonial e musealização sempre vai ser um conflito, assim, né? Então, a gente tem, sim, alguns sítios arqueológicos dentro da nossa base de dados, mas ainda no nível de autodeclaração ou de cadastro. Então, ele ainda não chegou no registro de museus. O grande desafio do IBRAM hoje, como ente federal, é conversar com os estados, porque hoje cada estado do país tem um conceito de museu diferente. Então, vai ter estado que considera parque museu, principalmente no norte do país, porque, né, é o forte lá. E, por exemplo, o Sudeste de São Paulo desconsidera os parques. Então, o IBRAM está começando agora a mediar esse debate. Começou no Fórum de Museus passado. A gente conseguiu juntar 17 estados para conversar sobre isso. E como não se chegou a uma conclusão com relação a parques e museus virtuais, essa decisão ela foi postergada. Então, esse ano, a gente, da Rede Nacional de Identificação de Museus, né, que é o IBRAM e os estados, a gente vai deliberar sobre esse aspecto, né, de porque assim, a gente cria uma série de critérios para estabelecer o que é um museu registrável, né, para fazer o registro. E esse registro ele é compartilhado com esses estados. Agora, não dá para usar os mesmos critérios que a gente criou para esse registro de museus para instituições tão diferentes como parques, zoológicos, aquários. Isso tudo está também lá na base, tá, gente? E museus virtuais. Então, agora o segundo passo é criar esses critérios, né, para parques e museus virtuais, né? Então, está em fase de aprovação. Então, assim, eu não tenho uma resposta ainda para te dar. Por enquanto, é buscar informação no IFAM, tá? E aí vamos esperar o que os estados têm para falar sobre esse assunto. E aí o IBRAM vai deliberar sobre isso. Bom, é isso. Alô. Eu tinha esquecido. A gente começou a fazer um acordo de cooperação com o SNUC. Então, você pode encontrar informações disso no Sistema Nacional de Unidades da Conservação. Tá? A gente também pensou em não fazer o cadastro de fazer um plug com eles. Então, é capaz de você encontrar informação lá. Tá? Desculpa. Então, sobre sua pergunta, né, a respeito da Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional. A gente entende que essas instituições, elas têm os seus sistemas de informação, no caso da Space, que são sistemas que atendem às necessidades que elas identificam para elas, né? Então, não seria o caso de uma instituição como a ABN, por exemplo, adotar uma solução com o Tainacan, e nem seria necessário, né? Então, acho que é importante, assim, um sistema como o da Space, por exemplo, ele exporta os seus dados em vários formatos, ele permite ser coletado, né, via protocolo IPMH, então eu posso puxar esses dados e colocá-los numa busca integrada. Nós não estamos fazendo isso nesse momento puramente por uma questão de estratégia. A gente está focando no IBRAM por uma questão de o IBRAM ter o entendimento de que esse projeto da busca integrada é politicamente muito importante para a instituição, então ela tem aberto o diálogo muito mais próximo com os museus, o que facilita muito o trabalho. Numa segunda, terceira etapa, as instituições várias no Brasil, que, por exemplo, já usam DSpace e que seu DSpace está preparado para ser harvestado, né, ou seja, coletado os metadados, a gente vai coletar, até porque isso não demanda autorização, né? Os dados já estão disponíveis na web para serem coletados. Então, o repositório foi criado com essa visão. Então, aí a ideia é que vá se integrando esses repositórios que já tiverem esse preparo, né? Mas a gente está deixando isso para uma etapa posterior, porque isso vai aumentar muito a escalabilidade do trabalho e a gente tem que ter infraestrutura, servidor, né? Então, nós estamos indo devagar, mas o cenário é chegar nesse, porque nesse está fácil. Né? Não há esse trabalho mais artesanal de ciência de dados, de tratamento dessas bases, né? Então, acredito que, num futuro próximo, esse será o foco de conexão das instituições, né? Mas a gente teve com essas instituições já, participamos, né, de diálogos setoriais juntos, viajamos juntos. Então, assim, há uma conversa muito boa, positiva com instituições nesse sentido, mas eles têm o entendimento de que para eles o software não é necessário, o que do nosso ponto de vista é absolutamente compreensível e adequado, né?
Então acho que isso se coloca dessa forma. Em relação à tua outra pergunta, do porquê o WordPress, essa foi uma discussão longa. Acho que vale dizer, quando o Ministério da Cultura, né, na época que o Zé Murilo estava lá, nos convida para o projeto, a gente não tinha intenção de desenvolver nada. Porque sabemos, né, de várias experiências anteriores que desenvolver uma solução seria algo muito complexo e que exigiria uma sustentabilidade, né, de longo prazo para que isso virasse uma solução estável. Então, nossa premissa sempre foi trabalhar com software livre de base e customizar uma solução para aquilo que a gente queria. Como nós somos, né, universidade, laboratório, o que a gente fez? E isso nos nossos artigos está documentado. Então, se você quiser ver esse histórico, você pode até me mandar um e-mail ou tem naquele repositório os artigos publicados já. A primeira coisa que a gente fez foi tentar entender como que eu analiso sistemas para construção de repositórios digitais. Quais são os critérios de análise? Como é que eu digo que um sistema é bom ou ruim? Né? E aí a gente foi começar a estudar a literatura científica da área, faz o que o pesquisador faz, né? Vai começar a pesquisa, revisão bibliográfica. Colhe um monte de artigo, lê tudo, sintetiza, revisa e tal. E aí a gente chegou numa metodologia que estabelecia 182 critérios de comparação. Então são 182 variáveis que têm que ser analisadas. Essas 182 variáveis estão divididas em 10 dimensões. Então, sistema de rotulagem, sistema de indexação, sistema de busca, sistema de preservação, sistema de interoperabilidade, tudo isso está dividido. Com essas 182 variáveis, nós passamos a estudar os softwares livres. Estudamos DaySpace, estudamos Greenstone, Islandora, Fedora, Common Digital, ou seja, várias soluções sempre com o critério de serem livres. A gente não estudou soluções proprietárias, por conta das questões financeiras atreladas a isso e do modelo de desenvolvimento que dialogava mais conosco. Quando a gente chegou nos resultados dessa pesquisa, a gente percebeu que o DaySpace atendia metade dos requisitos. Então, dos 182, o DaySpace atende mais ou menos 90, e ele é a que mais atende das soluções já existentes. Quando a gente analisava as questões de colaboração em rede, das 36 variáveis que a gente mapeou, o DaySpace atende apenas 5. Ou seja, a conclusão que a gente chega é que o DaySpace é uma solução feita para o gestor do repositório. Quando você pensa em colaboração em rede, em workflow colaborativo, compartilhamento em mídias sociais, interoperabilidade com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, o DaySpace não atende. E isso era uma premissa de um projeto Ministério da Cultura, Cultura Digital. Aí a gente entrou num dilema, que era, vamos customizar essas funcionalidades no DaySpace ou vamos fazer alguma outra coisa? Quando você estuda o modelo de desenvolvimento do DaySpace, e alguns colegas aqui já talvez vivenciaram essa situação, você encontra dois problemas de desenvolver no DaySpace. Um é o problema do mercado. Você contratar um profissional no Brasil experiente em desenvolvimento de DaySpace é muito difícil. E se você achar, ele custa muito caro. Então isso é um problema. Quer dizer, eu não tenho mercado. Eu não tenho desenvolvedor DaySpace no Brasil suficiente para não ficar preso a alguém. Então eu contrato o fulano de tal, se esse cara parar de me atender, acabou meu projeto. O segundo problema que se coloca é a engenharia do sistema. O sistema é feito em Java com um banco de dados Postgre. Você formar um técnico nessa tecnologia custa caro. E a curva de aprendizagem é lenta. E o sistema ele é pouco modularizado. Então, se você faz uma customização no DaySpace, a chance de você perder compatibilidade com o que a comunidade internacional está fazendo é muito grande, que foi o que aconteceu na iniciativa desenvolvida pelos colegas da Politécnica de São Paulo, da USP, no projeto Corisco, né, que foi uma iniciativa também desenvolvida em cima de DaySpace, que depois perdeu compatibilidade com as novas versões do DaySpace. A gente falou, bom, isso não vale para um projeto que se quer como política pública no Brasil. Não tem o desenvolvedor, custa caro formar, eu vou perder compatibilidade com a comunidade internacional. Qual a vantagem de fazer em cima disso? Estamos pensando a médio e longo prazo. Aí surge o WordPress.
a gente avalia que o WordPress atendia uma quantidade grande desses 182 requisitos, muito próximo ao DaySpace, mas em outras coisas, ou seja, não as mesmas coisas que o DaySpace fazia. A tecnologia do WordPress é PHP MySQL, é fácil. Você tem muito desenvolvedor WordPress no Brasil, em cidades como São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte. Não é difícil contratar, não é caro. Quer dizer, eu consigo criar customizações no WordPress a custo baixo. Então é viável contratar um profissional por R$3.000, por R$5.000 para fazer para mim um pedaço de customização de um projeto. E ele já tem uma grande parte das funcionalidades envolvidas. Ou seja, isso atendia aos requisitos de uma tecnologia para apoio da política pública. Então, respondia à demanda da sustentabilidade, né? E quando a gente foi desenvolvendo isso, essa decisão nós tomamos em janeiro de 2015. Era uma decisão muito dura de tomar, porque muitos colegas da ciência da informação diziam que a gente estava errado. O WordPress não é para isso, não vai funcionar, vocês vão ter um monte de problema. Só que a própria comunidade WordPress foi evoluindo nessa direção. Então hoje, por exemplo, se você pesquisar projeto Gutenberg, é um projeto desenvolvido para o core do WordPress que responde a uma série de necessidades de exposições digitais. Então o WordPress evoluiu numa direção que a gente nem imaginava, mas que nos integra. Então é essa a decisão. E aí, só para fechar a pergunta dela ali... Bem conciso que a gente... Tá, um minutinho aqui. Os tempos aí. Eu depois posso comentar contigo rapidamente, mas a gente montou um time de ciência de dados. Então nós temos um time de pessoas que programam em scripts Python, que estão desenvolvendo tecnologia para isso, formadas em gestão da informação, em biblioteconomia, em museologia, que têm estudado essas bases de dados e proposto formas de tradução disso. Então a gente tem um grupo de estudos que se dedica a essa questão, a transposição desses formatos de dados para esse tipo de coisa. É assim que nós estamos evoluindo. Tem mestrando, doutorando no meio dessa história. Tá? Ok, então, para concluir, Zé Murilo falar sobre... Bom, Jair, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bastante importante, né? A gente... Bom, o meu histórico eu estou na esplanada dos ministérios desde 1990, ou seja, passei por vários governos, várias transições. E a antiguidade nos mostra assim que você, enquanto servidor, se você quer realmente fazer com que o seu trabalho tenha um resultado, talvez o momento mais crucial sejam exatamente as transições, ou seja, o momento em que o projeto que vinha sido pensado por uma gestão sofre vários desafios, principalmente se você tem uma mudança drástica em termos de norte político, assim. Então foi muito importante, assim, porque no decorrer dos anos a gente foi tentando entender quais são os elementos que trazem resiliência a esses projetos, né? Uma coisa fundamental que a gente aprendeu e que está sendo crucial hoje é que esse projeto ele foi pensado, assim como eu descrevi para vocês no início, desde o início ele foi compartilhado, ou seja, não foi uma visão que veio do Ministério. Desde o primeiro momento, nós temos um problema. Como é que nós vamos avançar nisso? Dialogando com o campo, né? Então, no momento em que as soluções foram surgindo, digamos assim que houve um alinhamento, digamos, da visão comum sobre aonde a gente gostaria de chegar, né? Que não estava necessariamente somente na gestão, né, dentro do Ministério, mas começou a ser plantada no campo, nas raízes, ou seja, não é algo do Ministério, é algo de uma comunidade um pouco mais ampla, né? E realmente foi interessante porque em 2016, quando a gente teve a desarticulação da coordenação de cultura digital no Ministério da Cultura, e eu posso confessar para vocês que eu achei que dali realmente tudo que a gente vinha fazendo ia realmente por água abaixo, de repente, né, um movimento das pontas do próprio IBRAM de reconhecer que aquilo ali tinha um valor, ou seja, o processo ganhou uma outra vida, e eu considero que é uma vida muito mais interessante, assim, porque aí deixou de ter realmente esse patrocínio de uma visão central, mas começou a ter uma participação efetiva de quem realmente via valor na ferramenta, na possibilidade, e, ou seja, nós viramos um movimento grassroots, assim, né, eu diria. Então, assim, de alguma forma isso traz uma satisfação enorme de saber que uma política pública construída colaborativamente, ela já traz elementos de resiliência que já, de alguma forma, são antídotos para essas transições que, vamos combinar, né, estão cada vez mais malucas. Eu achei que já tinha visto transição de todo tipo, mas realmente continuo aprendendo.
Mas, enfim, o que para mim hoje é uma satisfação poder estar aqui na mesa com o professor Jair, alguém que se juntou na rede logo de início, viu, né, a possibilidade. É um símbolo, né? É um significado importante a gente estar aqui falando disso para vocês hoje. Bom, obrigado a todos. Agradecer a Alessandra, ao Dalton, ao Zé Murilo pela palestra, pelo esse encontro, por essa mesa. Agradecer a todos vocês e está encerrado a nossa sessão, porque o tempo já se esgotou o máximo.